E é com muita gratidão que a gente inaugura hoje o Podfly Podcast. E hoje, como primeiro episódio, eu trouxe para vocês uma mulher que eu já conheço um pouco. Eu considero ela muito forte, considero ela muito guerreira. No Instagram dela ela é mãe, ela é esposa, ela é treinadora, ela é influencer. Eu trouxe para vocês hoje Bruna Fujik. Gratidão, Manu! Eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque a gente já tinha conversado algumas vezes, né? Então, acompanhar essa sua evolução, essa sua busca e inaugurar essa nova fase, né? Estrear essa nova fase da sua vida com o podcast me traz muita gratidão também. E eu nem posso dizer como é recíproco, né? Aliás, eu posso dizer que isso é muito recíproco. E eu te admiro, acho você uma mulher forte, sei um pouco do que você passou e eu vejo que você realmente é uma heroína da sua história, heroína da sua vida, né? Você pegou aqueles baixos que você viveu e você transformou sua família, você transformou sua vida, você transformou seu relacionamento, hoje você é uma super mãe. Então eu admiro muito. Realmente eu quis trazer você aqui porque eu conheço um pouco da sua história. Com certeza eu vou conhecer um pouco mais, né? E é isso. Hoje, Bruna, né, ali a gente tem no seu Instagram as características, né, de quem é a Bruna. Mas eu queria começar esse podcast perguntando quem é a Bruna no seu interno, né? Como é a Bruna hoje? Manu, primeiro comentando a sua essa abertura que você fez, essa introdução, gratidão, assim, por tudo, né, pelas nossas conversas, que nós tivemos muitas conversas aqui antes, né, de tudo isso, e eu queria começar com uma frase que tem tudo a ver com o que você falou, né? A frase é de Jean-Paul Sartre. Eu não admiro a pessoa Jean-Paul Sartre, mas eu gosto muito dessa frase. A vida não é sobre o que fizeram com você, mas o que você fez com aquilo que fizeram com você. Perfeito. Né? E eu trouxe essa frase assim pra minha vida mesmo, sabe? Porque tem muito sentido. Porque problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo passa. O que vai fazer a diferença no final é o que você faz com tudo isso, né? E eu sempre encarei os problemas e os obstáculos. Não gosto nem de falar problemas, porque depois você começa a encarar essas dificuldades, adversidades que você tem na vida, dando um sentido para elas. Não é mais problema, porque é uma escada para você construir o seu novo eu. Uma aprendizagem. Aprendizado, sempre. Eu não tenho nada na minha vida. Nada, sério, eu não tenho nada. Não tenho nada que eu passei que foi em vão, assim, sabe? Que eu vejo que foi simples e puro sofrimento. Não existe. Todas as dificuldades, todos os desafios que eu passei na minha vida, eu cresci muito. Muito mesmo. Então, assim, tem uma história bíblica. A gente gosta de falar sobre isso, você deve até conhecer. Sim. Eu me identifico muito com a história de José do Egito. É a minha história favorita da Bíblia. E tem um dado momento na história de José que ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, para um povo, né, que passava ali pelo Egito, e ele se tornou um faraó no Egito. E os irmãos, houve uma grande fome na terra onde ele morava, onde moravam os irmãos, e os irmãos dele vieram parar no Egito. E ele reconheceu os irmãos, e quando ele revelou para os irmãos que era ele, José, os irmãos ficaram apavorados, né? Porque você imagina, depois de ter vendido o irmão como escravo, né? E ele disse, eu não me lembro bem ao certo como está escrito, mas o que ele quis dizer é, não se apavorem, porque não foi culpa de vocês. Eu tinha que ser vendido para estar aqui hoje, para ser faraó aqui hoje. Então eu enxergo as coisas assim, sabe? Eu tive que passar por aquilo para ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou, né? E a gente se torna mais forte com as dificuldades. Eu falo que são processos. Eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal e tudo isso, porque realmente os processos nos faz crescer, os processos nos vai mostrando coisas que a gente no momento não faz sentido, né? Mas depois... Então, assim, eu também curto muito, eu gosto demais dessa história de José.
né? Então, assim, quando ele foi vendido, com certeza ele não entendeu, com certeza ele sofreu, com certeza ele tinha muitas perguntas, com certeza, né? Imagina. E eu lembro que eu também li essa parte da Bíblia, e na verdade, alguns irmãos dele, na verdade, queriam matá-lo. Né? E por quê? E um dos irmãos disse que não, que vamos vendê-lo como escravo. Isso, então assim, a dor dele era enorme, né? Então assim, ele aconteceu isso por ele ter sonhos, né? Eu lembro que José tinha sonhos, né? E ele sonhou algo maior para a vida dele, os irmãos dele não aceitaram aquilo. E ele era muito querido pelo pai, então os irmãos tinham inveja porque o pai o amava muito. E é muito lindo, eu acho que tem tanta lição na história de José do Egito que a gente poderia ficar aqui muito 1 hora, 2 horas falando sobre isso, né? O podcast seria só sobre isso, né? Mas... E a segunda pergunta... Te interrompi, você quer falar? Não, pode falar. A segunda pergunta é: quem sou eu hoje? Eu acredito que eu seja a somatória de todas as experiências que eu tive na minha vida. As boas... E as ruins, né? Aquelas que foram difíceis, desafiadoras, né? Mas que depois forjaram a pessoa que eu sou hoje, no final das contas. E quando você olha pra Bruna de antes, né? Você respondeu que você não tem nenhum arrependimento, que isso era uma das coisas, né, que eu ia perguntar. Então você já respondeu antes, né, que você não tem nenhum arrependimento, que tudo isso é muito nobre da sua parte, porque hoje a maioria das pessoas com quem a gente vai conversar, né? Pessoas ainda que você vê que não passaram pelo processo do desenvolvimento, né? Elas trazem muito vitimismo, né? Então, porque fulano fez comigo, eu não cresci porque fulano me deu um golpe, eu não sou porque fulano, né? Porque meu pai me abandonou. Então, assim, hoje... E eu falo por experiência própria, porque eu já fiz um vídeo falando sobre como eu era vitimista. Eu tinha muita dó de mim mesma, né? Sim. Então eu na minha infância eu me senti abandonada, rejeitada, sofri bullying na escola, né? Então me trouxe... Nada novo sob o sol, né? Porque quem não sofreu bullying na escola, não é? Só muda a palavra. Exatamente. Quem não se sentiu alguma vez na vida abandonado de certa forma? Claro que tem coisas que são mais difíceis, né? E que às vezes eu escuto histórias que eu penso, não tem nem o direito de reclamar, porque... né? Tem pessoas que sofreram muito mais, né? Com certeza. Mas e aí? Como é que você transformou tudo isso, assim, em Olha, força? No meu caso, né? Que agora você virou podcaster, né? Então, eu já tô perguntando aqui, ó, gente, socorro. Gente, ela trocou, mas tudo bem. Eu vou responder porque eu adoro falar sobre isso. No meu caso, eu não sei falar pra você se infelizmente ou felizmente... Eu acho que infelizmente, né? Porque graças a Deus foi em tempo, né? Em tempo de crescer, em tempo de amadurecer, em tempo de ser uma mãe melhor futuramente, né? Porque eu ainda não sou, mas em tempo de fazer meu papel no mundo, né? Um papel melhor. Então, essa menina muito vitimista, que tinha dó de si mesma, ela tinha seus motivos, ela tinha seus traumas, como a maioria das pessoas tem. Não curados, ela tinha, né? Então a gente ancora naquilo, a gente conforma naquilo. E olha só, que engraçado. Hoje, tendo numa reunião, uma pessoa me falou sobre a história do sapo. O sapo, quando você coloca ele na água, você sabe, né? Você coloca ele na água, você vai... cozinhando ele na água morna? Você coloca ele na água morna, ele vai ficando, aí você vai aumentando, daqui a pouco ele morre ali. Ele acostuma com aquilo. Ele acostuma. E quando... Você dá um choque térmico. Se você coloca o sapo já na água fervendo, ele sai. Porque, né? Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente se acostuma com aquela temperatura. A gente vai se acostumando. Eu já tô assim mesmo. Eu já entendi. Eu sou procrastinadora mesmo. Eu sou desorganizada mesmo. Eu sempre digo que o fundo do poço é o melhor lugar para se estar. Porque do fundo do poço você não tem mais pra onde ir. Entende? Você tá no fundo do poço. Agora, se você tá no conforto, é muito fácil, né? Você ficar ali. Eu acho que a zona mais perigosa é aquela zona que, tipo assim, não tá top, sensacional, vai tá bom, assim, tipo assim, vou levando, entendeu? Pra mim é a pior zona. Sim, e eu tive esse impacto emocional muito grande, né? Aconteceram aí algumas coisas, mas se eu for falar tudo também vai horas de podcast. Vamos tentar essa é uma história para um outro podcast. Mas assim, resumindo, eu tive um impacto muito grande, né? Onde houve
eu me coloquei num acidente, né? Eu sofri um acidente, eu tava dirigindo, eu sempre tive muito medo de acidentes. E eu tava dirigindo quando eu sofri um acidente, capotei o carro, tô viva pela glória de Deus também, assim. Eu gosto de falar e honrar a Deus por isso, porque eu tenho certeza que Ele estava naquele momento. E a minha mãe também depois sofreu um acidente, então assim, veio tudo muito rápido na minha vida, né? E ali eu tive como eu vou dizer, uma reflexão da minha existência muito grande, né? Por que eu tô aqui? Deus me deu mais uma oportunidade, o que eu vou fazer com isso? Porque às vezes a gente precisa passar por esse impacto pra entender que a gente tá aqui por um motivo. Sim. Né? Às vezes a gente fica aqui, ó, pagando boleto, né? Achando que a vida é só isso. Achando que a vida é só isso. E tem muitas pessoas que realmente já me falaram: ah, mas a vida é só isso mesmo, né? Fazer o quê? Pagar boleto. E antigamente eu falava, né? Eu falava assim, né? Vamos pagar boleto, fazer mais boleto, pagar boleto, fazer mais boleto. Hoje completamente mudou isso na minha vida. Então, eu saí desse papel de vitimismo, entendendo que eu tinha que... Ou eu ia ser uma fracassada, ou eu ia ser uma vitoriosa, né? Então, eu tinha que escolher um papel. E qualquer um papel que eu escolhesse seria responsabilidade minha. Sim. Se a minha vida fosse um fracasso, não era culpa do governo, não era culpa do prefeito, não era culpa da minha mãe, não era culpa do meu pai, não era culpa de quem me abandonou, não era culpa de quem me zoava com bullying. A culpa era minha, a culpa seria minha. Pessoal que zoava, Manu, chupa essa pastilha. Chupa essa! Porque olha a gata que ela se tornou. Eu conheci essa pessoa, modelete lá em São Paulo, né? Passa as fotinhas aqui depois, assim, aquelas fotinhas suas de modelo, só tipo... Não? Então tá bom. Mas enfim, foi isso. Então eu entendi, né? Sim. Na força bruta ali, né? Que eu tinha que tomar... Que você era protagonista da sua história, né? Eu acho que o acordar realmente é isso. Meu acordar também foi assim. Eu pedi uma resposta, porque eu tinha algumas dificuldades na minha vida. Algumas, assim... Várias, assim, sabe? Mas que já... Sabe aqueles estágios? Porque tem estágios, né? Tem estágios que você, tipo, não trouxe pro seu consciente. Você faz aquilo no automático e você nem tem consciência que você faz aquilo. Então eu já tinha passado dessa fase, eu já tinha consciência de algumas coisas e eu queria mudar. E não conseguia, por algum motivo. E aquilo tava me irritando muito. Tipo, a vontade de querer mudar, mas, sabe, não conseguia. Tipo, parece que eu tava presa naquilo, né? Depois a gente vai entender também, né, no crescimento, nas terapias e tudo mais, que tem algumas outras coisas que dificultam isso, além da vontade mesmo, né? Tipo assim, é porque você não faz porque não tem vontade. Não, tem muito mais coisas por trás disso, né? E aí, no final das contas, eu fiquei muito puta, assim, e tal. E eu fui fazer um processo terapêutico e eu intencionei isso. Essa trava que eu tinha, sabe? Em algumas coisas que eu queria realizar. E aí, eu tive a resposta nesse processo terapêutico, que foi: Deus deu uma vida pra cada um. A vida é sua, você é protagonista da sua história. Então, se você quer que alguma coisa aconteça, você vai ter que fazer acontecer. Plan, foi isso. Plim. Exato. Não tem outro jeito, né? Ou a gente realmente encara as coisas de frente, né? E para de ficar terceirizando culpa, né? Sim. Ou a culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano, que nem você falou, né? A culpa não é de ninguém. Essa que é a verdade. Logicamente que a gente gostaria que algumas histórias fossem mais bonitas, né? Porque, desculpa a palavra, mas a gente encontra algumas pessoas filhas da puta por aí, né? Que Sim. eu acho que, tipo, é desnecessário, né? Que todo mundo devia ter uma evolução pra não ser assim, né? E assim a gente espera que seja, mas já que aconteceu com a gente, então não tem mais o que fazer. E eu costumo a dizer que se aconteceu é porque foi necessário acontecer, né? Então, assim, hoje eu tenho essa autorresponsabilidade me trouxe uma paz que eu não tinha. Então, por exemplo, acontecia alguma coisa, que ódio, por quê? E aí eu comigo, fiquei né? martirizando, se eu tivesse feito diferente, falado diferente, ai, que ódio, por que eu encontrei essa pessoa, Então, assim, hoje eu entendo que tudo, assim como você falou, né, quando realmente a gente vive o protagonismo, a gente traz essa consciência que é aprendizagem. Até aquele relacionamento merda que a gente viveu. Sim, tóxico. Foi aprendizagem, pra gente dar valor pra quando vem um bom, sabe? Então, assim, hoje eu falo que o autoconhecimento, né, hoje eu falo assim também, que as pessoas, elas começam a achar tudo que é clichê, né? Você já percebeu que tudo é clichê? As palavras, a gente vai mudando as coisas de palavras.
Isso Tem que é mudar a as mesma palavras. ação, mas tem várias palavras porque as para pessoas aquilo. enjoam, né? Tipo assim, agora, o autoconhecimento virou clichê. Eu já ouvi isso de pessoas. Nossa, mas esse negócio de autoconhecimento é chato, hein? É porque quando você banaliza, né, a palavra, porque tem muita palavra banalizada também, Sim. né? Empoderamento, por exemplo. É uma palavra muito legal, porque é você, tipo, se empoderar, ter poder, né? Tomar posse do poder. Só que as pessoas já começaram a levar pra muitos lados. Exatamente, já tem vários viés, né? Então, assim, banalizou e já não é legal mais, né? Então, o autoconhecimento virou clichê porque é uma coisa, assim, vazia, né? Mas quando você realmente entende com profundidade o que é o autoconhecimento, eu ia o falar. autoconhecimento é nada mais que olhar pra dentro, porque a resposta não tá fora. Quantas vezes já escutei, e eu já fiz isso muitas vezes, não tá bom aqui, eu vou mudar de cidade. Tipo assim, você quer fugir, entendeu? Mas não tem como fugir de você mesma, porque o problema é você. Quando você resolve dentro de você, você não precisa ficar mudando de lugar. Porque o que tem que mudar já mudou, né? Eu tô num estágio assim, Manu, que depois você vira mãe, você vai ver como é que é. A gente melhora muito. Que bom. Me anima, por favor. A gente melhora muito, sério. Tipo assim, a vida é outra, sabe? Não é nem pior, nem melhor, mas é diferente. É outra aventura, né? É outra aventura. Eu e Fernando, por exemplo, a gente não deixa de fazer as coisas que a gente fazia antes. Lógico que, né? É diferente. A gente sempre viajava. Hoje a gente viaja com o Davi. É uma viagem diferente do que a viagem que a gente fazia só nós dois. Mas, assim, é maravilhoso também. Então, você pode fazer tudo com seu filho, né? Ele te limita em algumas coisas, obviamente, que não cabe mais, né? Quando você é pai e mãe. Mas como a gente já passou dessa fase também, então pra nós é muito tranquilo, assim. Mas eu tô numa fase, principalmente depois que eu fui mãe. Então eu me aprofundei mais em algumas questões que eu vivia e deixava ali, sabe? Assim, tipo assim, isso aqui não tá incomodando tanto nesse momento. Sim. Eu vou deixar ela aqui do jeito que ela tá. E depois que eu fui mãe, eu parei de procrastinar a resolução dessas questões, sabe? E hoje, assim, eu tô vivendo uma fase que, como eu te falei da história de José do Egito, algumas coisas que foram muito difíceis pra mim, que foram causadas por algumas pessoas, hoje eu entendo que elas estavam a serviço de algo. Eu precisava evoluir com aquilo, alguém ia ter que fazer aquilo. E essas pessoas simplesmente tiveram que fazer. Porque hoje eu vejo que algumas pessoas que passaram pelo meu caminho não são pessoas ruins, entendeu? Mas que fizeram coisas ruins pra mim naquela época. Que hoje eu já não considero mais coisas ruins, porque eu tinha que passar por aquilo. Pelo processo. Sim. Né? E hoje eu consigo enxergar assim que... Hoje eu consigo agradecer essas pessoas. Aí é evolução, hein? Não são todas, claro, né? Mas assim, hoje... Toda regra tem uma exceção, né, gente? Toda regra tem uma exceção. Claro que tem coisas que eu não vou lá agradecer, mas hoje eu consigo agradecer no meu coração, entendeu? Porque aquela pessoa, ela simplesmente estava a serviço, ela teve que fazer aquilo. Não tem coisas que às vezes a gente faz e aí a gente para pra pensar, por que eu fiz isso? Então, é que na verdade, muitas vezes, quando a gente vive esse papel de vitimismo, de não ter autorresponsabilidade, a gente não costuma olhar pra dentro, né? Então, por exemplo, nossa, fulano fez aquilo comigo. Tipo, você só olha o problema. Só que você não vê que você já fez algo parecido com fulano também. Ou outro fulano. Com outro fulano, outro gente. fulano. Isso tem uma coisa que não é falha nesse universo, é a lei do retorno. Você só vai colher aquilo que você plantou. Então, sinto muito. E se você não acredita, não tem problema. Tipo, lei de trânsito. Se eu sair aqui na contramão e bater meu carro e falar não sabia, o problema é seu, porque ela tá aí. Entendeu? Não é porque você não sabe que ela não existe. Exatamente. Né? Então, é exatamente então, assim, isso. até isso, a gente também tem que aprender a evoluir, a crescer, a estudar, né? Se eu quero dirigir um carro, vamos ver quais são as leis. Quais são as não regras, né? Vamos ver o que tá acontecendo ali naquele... Então, às vezes, a gente peca muito pelo não saber. Eu não sabia. Porque é muito fácil, né? É muito fácil usar Mas dessa aí parte é falta de... vitimista. Exatamente. Aí já é a falta de autorresponsabilidade de novo. Tipo, eu não sabia. Mas você poderia saber? Né? É uma coisa que, tipo, quando a gente começa a viver com consciência, você percebe que você não tá imune. Então, se você fez alguma coisa uma hora ou outra, de alguma forma, você vai receber a colheita, né, daquilo. Então, se você plantar coisas boas, não vai ter erro, né? Cara, isso é tão real. Sério, isso é tão real. Tão real. Quando eu era adolescente, é fase de adolescente, né? A gente é muito porra louca, né? Você me conheceu mais ou menos...
Nessa A primeira fase. vez que você me conheceu, né? Aham. Eu tava Nessa fase. jovenzinha, né? É, Eu tava adolescente. adolescente, mas jovenzinha. Em São Paulo, curtindo. Meu Deus. Sim, você tava no lugar certo, né? Pra tudo isso, Maravilhoso. né? É. Mas você era consciente, a gente já conversou sobre Demais. isso, assim. Graças a Deus. Eu falo que Por isso que não se perdeu. nunca. Eu falo que minha mãe me criou muito bem. Minha mãe, Graças minha a mãe Deus fez aos um pais. trabalho maravilhoso. Trabalho dos Aí. pais, gente. Trabalho dos pais. E realmente é isso, a gente tem essas fases, né? E aí eu me lembro que eu passei uma fase assim que eu não era cretina no sentido assim de cretinice, mas eu tinha os meus affairs, assim, e eu era tipo assim, eu chutava o balde, eu não queria saber se a pessoa gostava de mim ou não, tipo, sabe assim? Acho que todo mundo já viveu essa fase na E vida, aí não vem quase a lei todo do mundo, né? retorno, e dói. Exatamente, todo mundo, ó o PNL, todo mundo não, gente, mas assim, eu acredito que boa parte das pessoas sem consciência, não tinha consciência mesmo, sabe assim? Então fazia as pessoas sofrerem, não dava moral, mas assim, não era uma pessoa humana, entendeu? Era tipo, ai, foda-se, sabe assim? De a pessoa, que ela que cura isso, o problema é dela. Aí vem a lei do retorno e faz o quê? Você passar pela mesma coisa? Sim. Cara, e quando eu passei, tipo assim, eu sofri muito, sabe? Com uma pessoa. E aí eu lembrava das pessoas que eu já tinha feito sofrer, daí eu pensava, tá vendo como é? Como são as coisas? Não tem, cara, você paga. De alguma forma. E a lei do retorno, ela é tão perfeita que se Irreal, você não... né? Irreal. Que se você não paga, quando você tem filhos, seus filhos pagam. Isso Isso é sistêmico. E é bíblico. Bíblico Além também. de tudo. É verdade, é bíblico. Tinha Eu já muitas vi, profecias, eu já vi. né? Muitas maldições que eram lançadas em cima de primogênitos, né? O último dos filhos. E tudo mais. Então, assim, É, é sistêmico, é bíblico, é o que a gente vê, é real. Então, assim, muito real. a gente precisa, né? Eu falo que a gente precisa se desenvolver. Até mesmo a palavra desenvolvimento, pessoal, e tudo acabou virando meio clichêzinho, né? Mas eu falo assim que a gente tem que aprender a pegar o clichê que funciona pro bem, né? Trazer a parte positiva. Porque o desenvolvimento pessoal mudou minha vida. E eu acredito que tenha mudado a sua, né? Sim. Às vezes a gente pensa, nossa, mas pra se desenvolver tem que ficar fazendo treinamentos, coaching, coisa, não. Tem que também. Também, pra nós que queremos levar isso, né, estamos levando isso profissionalmente, precisamos. Mas as pessoas normais, porque se ela se desenvolve, eu sempre falo isso, a transformação, ela é muito... Ela reflete nas pessoas. Então, você se transforma, por mais que você seja do lar, por mais que você não trabalhe fora, ou o que for, você gera uma transformação que vai pra sua família, para suas amigas, para suas... Que é o mais importante, reflete. gente. A Total. transformação, ela reflete, sabe, no outro. A pessoa não tem como você se transformar e ninguém perceber. Não mesmo. Isso Quando vai... a transformação é verdadeira, quando não. é verdadeira. E aí, eu amo borboleta, né? Bom... Que é o símbolo da... Que é Pode Fly. E assim, transformação. porque eu quis trazer algo que realmente fizesse muito parte da minha vida. E quando eu era muito novinha, criança, eu lembro quando eu era criança, eu era apaixonada em borboletas, desde sempre. Eu corria atrás dela, minha mãe tinha um jardim. Você sabe o que ela significa, né? Ela é metamorfose, transformação, processo. E Ela é um arquétipo. E assim, fez muito sentido na minha vida, porque quando eu peguei a borboleta pra usar pra mim, eu lembrei quando eu era criança, então as coisas parecem que se ligam, né? Eu era apaixonada, sem entender nada sobre arquétipo, sem entender nada sobre processo de transformação, eu era apaixonada por borboleta quando eu era criança. E seguia assim, mas eu não lembro tanta coisa da minha infância, sabe? E isso eu lembro muito bem. Então eu corria atrás delas, eu queria ver elas, mas não pra machucar, eu sempre tive um cuidado com elas, sabe? Então por admiração mesmo, né? Eu via elas nas flores, elas eram coloridas e eu ficava apaixonada. Então, assim, isso trouxe mais sentido ainda, né, pra tudo isso, pra esse meu processo. Porque tudo começou. Estar aqui com você foi o processo que eu tive que passar. Com certeza. Né? Então, pra você ter noção, eu jamais, sem ter o desenvolvimento pessoal, estaria aqui. Jamais, nunca na vida. Porque... Na comunicação, você diz? Na comunicação, me expondo, eu não conseguia, porque por conta de ter a necessidade de aprovação, como eu era vitimista, né, eu me colocava, né, que dó, né, e eu não tinha coragem de me expor, porque imagina, eu vou entrar naquele cenário de novo, né, vão me zoar, vão falar de mim. Você tinha registros. Imagina se eu errar. Se
se eu falar uma coisa errada? Então, assim, tudo que eu podia não me expor era melhor. Tanto que, com foto, né, quando eu trabalhava, eu fazia só a parte de fotografia. Eu não acertava vídeo. Eu já fiz tantos castings, tantos testes de vídeo pra propaganda. Eu não conseguia desenvolver isso. Porque aquele medo, aquela frustração me acompanhava. Porque faltava cura, né? Faltava cura dentro de mim. Então, assim, quando a gente não se... É que aquela história. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E eu era ferida, né? Então, por isso que eu carregava tudo isso junto comigo. E é muito leve. É muito leve. E eu sou tão apaixonada pelo desenvolvimento pessoal que eu queria gritar pro mundo, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, entenda que vocês precisam se encontrar, saber quem são. Porque eu ia no bonde. Sim, porque você experimentou da mudança e da transformação e você quer levar isso para outras pessoas, porque te transformou. E isso é lindo. É lindo. Isso é um processo de cura que é aquilo que você falou, né? Pessoas curadas curam. E a gente quer gritar pro mundo, né, que você teve esse benefício, né? E você quer que todo mundo tenha também. E pra mim parece que você já nasceu assim. Olha que coisa. Assim como? Falando, se comunicando. É porque a parte de, tipo assim, aqui, tranquilo, se não tivesse uma câmera me filmando, sempre fui, engraçado, né? Sempre fui comunicativa, sempre fui falante. Exatamente. Tanto que era pra eu estar mais quieta do que... Falando. Mas é você, né? Então o podcast é a sua cara. Né? Gente, perdão, mas eu vou voltar a deixar a Bruna. Não, eu tô adorando. Tô adorando. E eu te entendo super. Eu sou fruto do crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, né? E que veio, inclusive, eu sou muito grata por essa empresa, tanto que eu gosto muito de marketing multinível. Marketing multinível, gente, coisa séria, tá? Não é pirâmide. O marketing multinível, ele tem, assim, muita parte nisso. Porque o marketing de multinível, né, de desenvolvimento, marketing de rede, ele investe muito na pessoa. Então, ele estimula muito que a pessoa se desenvolva, que a pessoa busque, que a pessoa cresça. Tanto que a gente tem muitos treinadores no Brasil que são frutos de marketing de rede. E eu trabalhei um tempo com a Rinodê. E eu aprendi muito, infinitamente, assim, sabe? Então, eu sou muito grata à empresa, sabe? E a gente tinha treinamento com pessoas maravilhosas, assim, todo final de semana aqui em Sinop. Era incrível, assim, sabe? O que a gente recebia de conhecimento. Basta saber valorizar, né? Exatamente. E eu aproveitei e foi assim que eu conheci. Eu nem conhecia treinamento de nada, assim, sabe? Eu fui conhecer treinamentos mesmo depois que eu já estava na empresa e que tinham treinamentos da empresa com pessoas maravilhosas, tipo o pastor Thiago Brunet, quem mais? Não sei, marcou tanto a pregação do pastor Thiago que parece que foi só ele. Mas assim, eu conheci ele lá, nesse evento, e eu sou fruto desses treinamentos e sou fruto do encontro com Deus. Isso aí também... A gente tem que pegar um outro podcast pra falar sobre isso. Falar sobre isso. Não, Deus é incrível. Assim, se não tivesse Deus, se eu não tivesse me encontrado com Deus, se eu não tivesse sentido esse amor infinito que constrange, de tão grande que eu não teria mudado. A minha transformação veio, né, através de ferramentas desses treinamentos, mas com o encontro verdadeiro com Deus, assim. É tão louco porque, assim, as pessoas... Eu falei isso num vídeo, eu não lembro se eu postei ele, vou dar já um spoiler. As pessoas costumam perguntar, quando você tá no desenvolvimento pessoal, quem é você? E eu lembro que eu nem lembrava de falar, sou filha de Deus, sou criatura criada por um Deus, E hoje, depois do desenvolvimento, né, porque assim, o meu desenvolvimento, ele é muito baseado em Deus, então as ferramentas que eu uso, elas não entram em confronto, sabe? E Deus, ele me trouxe a visão de quem eu sou do ângulo correto ao meu ver, né? Então, assim, quando as pessoas me perguntavam no começo, assim, eu falava, nossa, eu sou desorganizada,
eu procrastino bastante coisa, eu sou bem frágil. Então, a minha resposta era meus pontos fracos, né? Você Engraçado viu o lado é que negativo. eu me vi assim, aí como que eu me fortaleço se eu só me vejo assim? Eu vou fortalecer o quê? Meus pontos fracos, Exatamente, né? você tá olhando pros pontos fracos, o que você olha expande, o que você dá foco expande. Exatamente. E aí, no meu desenvolvimento, né, eu fui buscando essa parte espiritual junto, né? Foi tudo foi um complemento mesmo na minha vida, né? Do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, amor próprio, enfim, tudo isso muito junto assim com o que Deus dizia de mim, né? Então, eu comecei a me enxergar de outra maneira. E isso muda todo o jogo, porque você começa a olhar seus pontos fortes. E sabe o que é uma coisa muito, muito engraçada até? A gente costuma dizer nossos pontos fracos para nós mesmos, mas se eu falar assim, eu não preciso, se eu falar assim, se alguém chegasse em mim e falasse assim, o que a Bruna é? Eu não penso nos pontos fracos dela, pelo menos não pra falar pra ela, né? Então, eu já vou e penso, nossa, a Bruna é forte, a Bruna é uma super mãe, a Bruna é autêntica, a Bruna... Aí, pra outra pessoa, então, o que eu entendi? Eu tava amando mais o próximo do que eu. E não tem como. Não pode. Se eu não me amo, a coisa não flui. Porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesma, isso não tá dando uma coisa bacana. Não tá fazendo não tá sentido, né? Então, assim, o que acontecia? Eu colocava a expectativa do outro pra me devolver isso. E quando alguém me decepcionava, o que é normal, o ser humano decepciona, nós somos errantes na vida, né? Eu me sentia frustrada, decepcionada. Por quê? Porque eu depositava... A sua expectativa tava no outro. Eu depositava o amor que eu devia dar pra mim no outro. E aí, quando a pessoa não podia retribuir, porque ela não tinha, ou porque ela não podia, o que for, eu me sentia sem merecimento, meu senso de merecimento caía, rejeitada de novo, voltava os traumas, eu ficava triste, amargurada. Então, hoje, quando eu começo a conversar, porque eu já tô nesse processo de desenvolvimento aí já tem mais de um ano, né? Então, já conversei com muitas pessoas. E isso, as pessoas se conectam demais. Porque tudo que eu sentia, as pessoas sentem. E você sabe que antes eu atendia muitas mulheres, né? Por isso que hoje meu foco é voltado para mulheres. Né? O meu projeto e tudo mais. Porque eu me identifico, né? E as mulheres que eu atendia os mesmos problemas, né? As mesmas questões para se tratar. Então, quando eu me desenvolvi, eu falei, agora eu me desenvolvi, agora é hora de eu me desenvolver para desenvolver, né? Sim, se desenvolver para poder desenvolver outras pessoas, né? Sim. Porque primeiro a gente se desenvolve, aí a gente primeiro melhora. A gente se cura, aí a gente se desenvolve, aí a gente vai aplicar. Né? Porque não tem sentido você querer aplicar uma coisa que você não vive. Exatamente. Né? Que não é a sua realidade. E não tem, a gente precisa se curar, assim. E a minha história é colada ali, né? Vem o humano, que seria o desenvolvimento pessoal, né? E vem Deus. E nada seria do desenvolvimento humano se não fosse o meu encontro com Deus. E depois que você começa a desenvolver isso, é surreal, né? Gente, completa tudo, né? Nossa, sim. E eu tenho entregado minha vida. Já tem uns meses que eu tô nesse processo, assim. Esse meu processo está sendo longo. De algumas coisas que eu quero transformar na minha vida, de algumas coisas que eu acredito que eu preciso melhorar, mas não é do dia pra noite, porque eu tenho apego, sabe, a certas coisas ainda. E eu tô entregando muito a Deus, assim, entregando muito, muito, muito. E quando a gente começa a entregar muito nas mãos de Deus, Deus começa a falar com você de N maneiras diferentes. Queria até contar uma história, que me veio uma história na cabeça. Por favor. Na época, eu queria ter feito um stories e na correria eu guardei essa história e eu não contei. É uma história incrível, assim, de como Deus fala com a gente mesmo, né? Eu tava mexendo no meu Instagram e tava olhando as mensagens do inbox. E não é sempre que eu tenho tempo pra fazer isso. Então, assim, dá um tempinho, eu sento ali, vou responder algumas pessoas e tal. E eu não tenho o hábito de ficar abrindo conversa aleatória, sabe assim? Na verdade, eu dou uma lida pra ver o começo da mensagem e eu abro, né? Se eu vejo que não é, que às vezes a pessoa não escreveu nada e tal, se eu tô muito corrida, eu vou passando. E aí eu abri tem uma moça que trabalhou com a gente. E
E na época, ela saiu da empresa e tal, por uma situação assim muito chata e tal. E ela tinha. A gente tinha descoberto que ela tinha roubado, entendeu? E aí essa pessoa me mandou uma mensagem pedindo dinheiro. Por uma questão pessoal, que era bem séria. E eu já sabia dessa questão, porque ela já tinha pedido outras vezes, eu tinha aberto a conversa, mas eu nunca tinha ajudado. E aí, mais uma vez, eu abri a conversa e vi ela pedindo dinheiro e lembrei dessa história, né? E falei, não vou ajudar, né? Tipo, mentalmente, né? E aí, fui rolando meu inbox de novo, né? Aí eu abri uma conversa totalmente aleatória de uma pessoa que eu nem lembro o nome, que eu nem seguia. Essa pessoa tinha me mandado um Reels, que era de uma moça, que eu também nem lembro mais o nome, hoje eu sigo ela, mas ela é uma moça assim, bem descoladinha e tal, bem jovenzinha assim, mas que ela prega, ela é pregadora. E aí era um vídeo num podcast, era um corte de um podcast, que ela contava a seguinte história. Deus falou pra ela que era pra ela comprar uma Coca-Cola, um lanche e um chocolate e guardar, porque ela ia alimentar ele naquele dia. E ela comprou e guardou a Coca, o lanche e chocolate. E ela saiu pra fazer as coisas dela que ela tinha que fazer no dia. E aí ela viu um morador de rua. E Deus falou pra ela que era pra ela dar as coisas pra aquela pessoa, pra aquele morador de rua. E ela abaixou e ela reconheceu o morador de rua. Era um cara que tinha assaltado ela uma vez. E ela falou assim que foi traumático para ela. E ela gravou o rosto da pessoa. Quando ela baixou, ela viu que era esse cara que tinha roubado ela. E o cara lembrou dela. E ela entregou para ele a coca, o lanche e o chocolate. O cara começou a chorar, porque o cara reconheceu ela. E ele falou para ela que ele tinha roubado ela no passado. E ela falou que ela lembrava que ele tinha roubado ela. Aí ele falou assim... Tudo que eu queria comer hoje era uma coca, um lanche e um chocolate. Tipo, ele tinha pedido pra Deus, sabe? Que era aquilo que ele queria comer. E aí, enfim, ela abraçou ele e tudo mais, se despediu e contou essa história. Meu Deus, que forte. Que forte. E eu tinha acabado de abrir a conversa da pessoa, sim, entendeu? E tinha, tipo, julgado e falado, eu não vou ajudar, porque essa pessoa já me fez mal. Já me roubou um dia. Meu Deus. Aí o que eu fiz? Recolhi a minha insignificância e a minha pequenez, fui lá e ajudei. Deus fala com a gente dessas formas. Comigo Deus tem falado dessa forma. Ele fala comigo assim também, muitas vezes. Muitos sinais, muitos sinais. É porque a gente, na verdade, as pessoas já me perguntaram assim. Eu já cheguei a comentar algumas coisas assim no Instagram, né, nos stories, sobre o meu relacionamento com Deus. Uhum. E as pessoas, elas, mas como você escuta Deus? Como é isso? Eu né? também perguntava a mesma coisa. Quando as pessoas ficavam, tipo, Deus me falou. Eu pensava, mas como é que você sabe se é Deus ou não? Eu tinha essa mesma questão, só que é muito engraçado que a gente encontra pessoas no nosso caminho que passaram por coisas semelhantes, muito parecidas, enfim. E eu também tinha essa questão antes de realmente entender o que é relacionamento com Deus. Uhum. Por quê? A gente às vezes quer que Deus faça a parte dele sem a gente fazer a nossa. Então eu quero ouvir que Deus fale comigo. Ou a gente quer que Deus age da forma que a gente quer. Não da forma que a gente não aceita, entendeu? Tipo assim, você pede uma coisa e Deus te dá. Porque é assim que acontece comigo, mas nem sempre é da forma que eu quero. Exatamente. E aí, eu lembro que eu ficava assim, poxa, mas eu também quero ter essas coisas, né? Esse relacionamento, eu quero ouvir, eu quero, né? E aí foi quando eu comecei minha mentoria com a Jessie, né? Inclusive também tem um podcast, me inspira muito. E foi onde eu comecei a ter uma rotina. Porque assim, eu comecei a entender que quanto mais, na vida real mesmo, né? Aqui no nosso dia a dia, quanto mais eu me relaciono com você, mais eu vou sabendo da sua vida, mais eu escuto a sua história, mais a gente compartilha coisas, certo? Você começa a confiar em mim, eu confio em você. Porém, se não é recíproco, vamos supor da minha parte, você vai ficar falando comigo, você vai ficar entregando coisas pra mim, você vai ficar, né? Não, como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? E aí foi me caindo a ficha. Como é que você vai criar um relacionamento com alguém que é um estranho? E aí
eu fui entendendo e aí eu fui tirando meu tempo. Aliás, tirando não, né? Ganhando. No começo a gente pensa que é tipo, ai meu Deus, 10 minutos lendo a Bíblia, 10 minutos falando, 10 minutos orando, 10 minutos... E depois aquilo vai se tornando tão natural que vai aumentando e você vai sentindo aquilo tão gostoso, né? Sim, e... é poderoso. E assim, você se sente realmente parte de algo importante na vida. Comigo foi muito entregar e confiar. Quer mais um relato? Estamos aqui. Da forma que Deus... no final desse podcast você precisa falar mais que eu, então vai, fala. Temos uma meta. Pelo amor de Deus, gente. Ó, eu fiz uma viagem pra Israel agora, né? Tem umas 2 semanas. A gente precisa de um podcast pra você falar pra sobre falar da isso, viagem, né? gente, surreal, sério. É uma experiência que todo cristão e todo ser humano deveria viver. Você vai realizar. Eu tenho. Com a graça de Deus. Certeza, amém. Eu também. E aí, antes de ir pra Israel, num final de semana eu fui pro acampamento, servi no acampamento de oração. Aí no final de semana seguinte eu saí de viagem. E aí nesse acampamento, eu coloco uma questão que eu quero trabalhar, entendeu? E essa questão é uma questão que estava me incomodando muito, que eu queria estar mais próxima do meu filho. Mas essa correria de vida que a gente vive, né? Eu não conseguia da forma que eu gostaria. Então eu tava lá intencionando que eu queria ter mais tempo com meu filho, que eu queria estar mais próxima, que eu queria acompanhar mais. Porque eu me dei conta de que tudo, depois eu consigo correr atrás, entendeu? Do profissional, eu vou ter todo o tempo do mundo pra fazer isso. Mas o crescimento do meu filho, passou aquela fase, ela não volta mais. E às vezes a gente é tão imediatista que eu quero tudo pra agora. E não dá pra ter tudo, em alguns sentidos. Em outros sim dá, mas nesse sentido não. Ascender profissionalmente, trabalhar como eu trabalhava e criar meu filho. Não dava pra conciliar as duas coisas. Então eu vim pedindo. E assim, com muita fé mesmo, sabe? Que Deus me ajudasse, que eu me desapegasse de algumas coisas, porque a minha carreira pra mim é muito importante. O meu trabalho pra mim é muito importante. Mas eu queria entender realmente, internalizar esse entendimento, sabe? Fazer sentido pra mim, que eu vou poder viver essa fase depois, entendeu? Que eu vou poder realizar profissionalmente depois, que é só uma fase que vai passar. Sim. E pedir pra Deus. E aí viajei logo depois, né? E aí lá continuei intencionando isso e pedindo pra Deus que eu queria ser uma mãe melhor, que eu queria ser uma mãe assim, assado. Enfim, cheguei na segunda-feira de viagem, na terça-feira a minha funcionária de 8 anos comigo pediu demissão. Meu Deus. Entendeu como é que funciona? Eu pedi pra Deus. Eu queria que fosse dessa forma? Não queria. Isso é entregar. É do jeito dele, não do meu. E o que eu tinha pedido? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Eu ia falar isso agora, gente. Vocês que estão pedindo muito paciência... Deus vai mandar problemas pra você testar. Assim... Não vai tipo assim, ó. Paciência. Não é assim que funciona. A gente precisa ser mais intencional, às vezes. Entender a forma com que Deus age, né? Isso é autoconhecimento também. Sim. Você pedir, você intencionar, você orar. Você saber o que você vai pedir. E você entender como é que Deus age na sua vida, né? Porque na minha vida sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu pedi as coisas. Eu tive uma fase na minha adolescência. Eu já não era mais adolescente, não. Eu já era jovem. Mas aquela fase que eu tava vivendo em São Paulo. Eu era mais adolescente, mas era jovem, sabe? É, bem isso. E eu queria... E na época eu seguia o Ítalo Marcilli. Sabe o Ítalo? Na verdade eu sigo o Ítalo, né? Mas eu consumia muito conteúdo dele naquela época. Daí eu me lembro que ele postou um vídeo falando sobre a energia do ano novo, sabe? Pra você colocar novos projetos em prática. Aí ele falava que eles passavam o ano novo numa casa de praia e daí disse que tinha um pier. Era um pier meio abandonado, assim. Daí ele falou que eles iam pra lá e ele ficava naquele pier refletindo como tinha sido o ano dele. E o que ele queria fazer melhor, o que ele acha que ele deveria ter feito, mas não fez, ou o que ele não queria mais fazer, pra começar um ano. Meio que você faz uma retrospectiva, entendeu? E começa um ano diferente, entendeu? Em cima daquilo que você julga ser bom pra você ou não. E aí eu falei, cara, que legal isso, né? Eu vou aplicar isso na minha vida. E aí, no ano novo, eu decidi algumas coisas que eu não queria mais pra minha vida, que eu já vinha pedindo a Deus... mudanças, né? Eu venho pedindo a Deus que eu queria sair daquela vida, que eu não queria mais estar no meio de tanta festa, de beber tanto, de farrear tanto. E aí
eu briguei com... Na verdade, eu briguei não. Eu intencionava mais específico. Eu não queria abandonar os meus amigos. Tipo assim, como se eu tivesse virado as costas, entendeu? Como uma ingrata. Sim. Não queria. Aí, o que aconteceu? A minha melhor amiga, que era a pessoa que eu mais farreava sair e tal, que... Porque é muito difícil você mudar de vida se você tem amigos que fazem aquilo que você não quer mais fazer. Já vai um conselho aí pra vocês, entendeu? Você tem que... Pra você mudar de vida, você tem que mudar de ares. É tipo Deus quando pede pra queimar os barcos, entendeu? Pra você não voltar mais, você vai ter que, tipo, abandonar aquela vida. E isso inclui os amigos que levam aquela vida. E aí eu vim intencionando isso. Eu queria mudar de vida, não queria virar as costas dos meus amigos e tal. A minha melhor amiga brigou sozinha comigo. Tipo, do nada, assim. Do nada. Você nem entender nada. Não, fiquei sem entender mesmo. Fiquei sentada lá, tipo, o que tá acontecendo? E aí eu fiquei muito chateada, porque, sério, foi tipo do nada. E foi assim, uma briga sozinha mesmo. Ela me falou umas coisas e eu achei até que era brincadeira na hora, sabe assim? Aí eu vi que era sério, eu pensei, não acredito. E aquilo me magoou, sabe? E aí foi o start pra eu abandonar aqueles amigos. Você ainda é amiga dela? Hoje a gente se reconciliou, assim, mas eu não ando mais na mesma turma e tal. Não, amo as pessoas, entendeu? Só não queria continuar levando aquela vida. Sim. Nem sei se as pessoas continuam levando essa mesma vida, Aproveita, mas... agradeça. Muito obrigada. Mas obrigada. claro! Obrigada por aquilo, eu não entendi nada na hora. Mas agora faz todo faz sentido. sentido. E começou a fazer sentido pra mim logo depois mesmo. Porque eu me lembro que eu tava no chuveiro, lamentando a situação, sabe? Tipo, como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Sabe? Aí é o vitimismo, né? Nossa, eu sempre fui uma amiga assim assado. Como ela fez? Nossa, por quê? Né? E aí eu comecei a entender que era isso que eu tava pedindo. Era exatamente isso que eu tava pedindo. Tipo, com essas palavras, entendeu? E aí no final eu comecei a ver como Deus age na minha vida. E aí, entendeu? Às vezes demora pra cair a ficha, mas quando cai é tão louco, né? Porque assim, já aconteceu coisas semelhantes comigo. E aí você... E assim, você tá ali e de repente vem... Plim! Aí você para tudo, né? Você fala... Momento de consciência, né? Sabe quando vem assim tudo, assim, naquele filme? Sim. Aí você... Então... Exatamente. E hoje, assim, eu tenho... Claro que eu tenho, meu Deus, muito que melhorar. Mas pela busca, eu consigo ter esses níveis de consciência hoje, sabe? Claro que às vezes, quando é com a gente, parece que tem que esfregar na nossa cara, né? E desenhar. Senão... Mas na maioria das vezes, assim, eu consigo entender que é o que eu tô intencionando e é da forma de Deus. Então, aceita que dói menos, né? Que ele faz do jeito dele. Ou você para no tempo e para de pedir, intencionar, né? Entrega, confia. Tem sido assim pra mim. E eu tô lembrando agora de quando eu fiz o treinamento, né, do ProAction e você foi palestrar, né? Você tava de staff, você foi palestrar. E, gente, mexeu tanto comigo tudo aquilo que você falou, sabe? Não dá pra, nesse momento, né, falar tudo, mas entrou dentro de mim, principalmente quando você falava assim sobre as novas gerações, né? Que nós somos os responsáveis por essa geração que tá vindo, né? E a gente reclama muito sobre a geração Z, a geração isso, a geração... Isso, mas quem são os pais? E aí isso assim, veio assim em mim. Eu falei, cara, eu já tava no meu processo, né? De desenvolvimento e tal, e eu tava ali, eu já tinha participado de vários treinamentos, de várias coisas, né? E aquilo ali veio tão forte no meu coração que eu falei... Aquela ficha óbvia que quando... né, aquela que a gente assim, sabe, mas óbvia, não sabe. Mas de repente, e aí tipo vem... Eu falo, cara, é isso. E aí, às vezes, as pessoas nos julgam, né? Ai, mas por que você vai fazer isso agora? Ai, mas por que você vai ficar falando sobre isso? Até nossos familiares, né? Eu já ouvi, assim, até recentemente, cara, mas você vai querer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas? Né? Você vai querer levar mensagem... Aí eu falo assim, só que são pessoas que não é que elas não querem, que elas não sabem que não querem, elas não que sabem querem, que elas não sabem, porque elas eu não também, têm a consciência, elas estão naquele primeiro nível. Eu não sabia Sim, que eu precisava. E se você não tivesse escutado uma palavra de alguém que estava nesse papel, né, de ajudar... Inclusive, podcast. Cara, teve um momento que eu me aprofundei em podcast
E eu acho que foi isso também que me deu esse gás, sabe? Porque essas histórias, os depoimentos, vieram... Eu realmente virava minha chave, sabe? Eu assistia um podcast, aquilo virava minha chave, eu dormia pensando naquilo. Cara, meu Deus, é isso. É isso. E aí, eu não me via antes, assim, fazendo um podcast, até porque eu falo bastante, né? Eu falava, gente, mas... Vai ser um bate-papo, não vai ser uma entrevista. Yes. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Aos poucos a gente vai falando menos. Ou não. Ou não. Mas, assim, eu pensava, eu tinha essa crença, né? Eu não dou conta porque, né? As pessoas vão lá... né, pra ser entrevistada e eu vou acabar me entrevistando, igual aconteceu mais ou menos aqui. Mas assim, eu falo que cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem seu processo, tem seu tempo e tudo mais. E Deus me deu isso aqui. Deus me deu nome, Deus me deu como seria, e Deus me deu a oportunidade. Deus foi levando. E eu senti que realmente era tudo aquilo que eu falava, porque eu falava assim, eu queria algo pra levar uma mensagem de forma mais leve, né? Então, que as pessoas realmente conseguissem se entender, superar, transformar através desse conteúdo. Porque é nossa vida, é nossa história. E pessoas se conectam a pessoas. Pessoas se conectam a história. Você vai ver um filme verídico, que é muito bom, não é mais top, porque você sabe o que aconteceu real. Total. Então é isso que eu vi no podcast, né? De levar para as pessoas isso. Porque a gente entra muito em comparação na internet ruim, né? A gente vê só o palco, a gente não sabe o que tá acontecendo no bastidor. Eu falei assim, eu vou fazer um podcast pra contar um pouco do bastidor também. Sim. De como foi esse processo. Que as pessoas têm um processo pra chegar onde estão. Isso é muito legal, sabia? Porque o Instagram é uma vitrine de ilusões. Sim. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. Você monta uma vitrine ali. Você não consegue colocar 100% da sua vida dentro de um stories, dentro de um reels, dentro de um conteúdo no Instagram. E é óbvio que as pessoas querem mostrar o melhor delas, porque que vantagem teria de mostrar o pior? Né? Então as pessoas, acaba que a gente só vê o resultado ali no Instagram. Você não vê o como. Entendeu? Você não vê aquilo que a pessoa passou, você não conhece a história, você não conhece o que a pessoa teve que fazer, entendeu? O que ela abdicou, o quanto ela se dedicou, quer ver? Uma coisa bacana para poder trazer isso para a realidade. Tava conversando com o Sidão, que é um amigo meu que hoje é treinador. Ele faz o confronto. E a gente conversando e tudo mais. E nós tocamos nesse assunto de... A gente tava falando sobre esses grandes treinadores, sabe? Sobre esses caras que já explodiram na internet. Wendel Carvalho... Érico Rocha... o Pablo Marçal... Quando a gente precisa, né? Mas a gente falou especificamente do Wendel Carvalho. E aí eu não sei se esse Dan tinha assistido, enfim, alguma coisa que ele falava o quanto ele tinha investido em curso. Que era, assim, um absurdo, assim. E aí eu falei pro Sidão na hora, falei, quanto você já investiu em curso, né? Em cursos de crescimento, em treinamentos para crescimento pessoal, né? Que existem vários hoje em dia, muitos. E ele me falou 200 mil. 200 mil reais. Aí a gente acha que o resultado do outro é do dia pra noite. Cara, não é do dia pra noite. E não foi 200 mil num treinamento. Não, foram 200 mil assim, em muitos treinamentos. E muitos treinamentos. Foi quando eu comecei a fazer a conta de quanto eu também tinha gastado com treinamentos. Olha, eu mal comecei, eu já gastei um bocado, hein? Eu também já devo ter gasto uns 50 mil em treinamento. E eu não arrependo nada. Muito pelo contrário, eu quero fazer mais. Eu também. Porque assim, por exemplo... Teve um treinamento que eu fui com mais dias, assim, que você não consegue absorver tudo. Não. Sempre e aí você vai novamente... E cada um fala de uma forma e não é a mesma coisa. Você pega coisas diferentes e é muito... Você tem insights diferentes que são do momento. Uma coisa que vira, uma chave que vira, é sua vida que muda. Total. Eu tenho muito insight, tanto que eu tenho que estar com alguma coisa pra anotar, ou no meu celular, no bloco de notas, porque assim, é um atrás do outro, sabe? Eu tenho a minha mente é muito criativa.
Então a pessoa tá falando e eu já tô imaginando coisas e tendo insights. Bloquinho pra ela, bloquinho. Sim, já quero um bloquinho. Providenciei pra mim, Daniel, por favor. Talvez no próximo, né, Dani? É, muita coisa boa que vem. Rosa, tá? Por favor. Pra combinar com a logo, com o espaço aqui. Você acredita Nosso que look. eu sofro bullying nesse estúdio? É, porque você De gosta de novo? rosa. Porque eu vivo de rosa. Gente, eu vim de rosa e a gente nem combinou, tá? Pois é, eu não pedi, eu juro. É verdade, e não aí, pedi mesmo. o Bruno, ele colocou uma camisa rosa. Eu falei, pelo amor de Deus, amor, não vai com camisa rosa. A Mayara vai falar pra mim, sério que você fez o Bruno vir de rosa? Eu nem tive nada a ver com isso. Não, é porque era o seu dia, Parece então que- tudo parece que vai- aconteceu. é. Parece não, tudo vai se encaminhando. Vocês estão vendo que as coisas realmente... Acontece, gente, isso é um fato. Não era Energia. rosa, Manu, era salmão. É salmão, bem isso, era salmão. Gente, tom de rosa. Eu ainda acho que você induziu ele a frio. Não induzi. Tipo, essa camisa aqui, Não. amor, usa ela. Tá bonita. Aham. Gente, pior que não, juro. Na hora que ele falou, ele pegou a camisa, eu falei, não, amor, rosa não, já... Meu Deus do céu, ele, né, vai essa mesmo. Mas com o tá. casalzinho combinandinho, ficou bem legal. Ah, é. Ai, gente, fazer o quê? Mas enfim, é, a gente atrai, né? Tá vendo? Claro. A gente atrai o rosa. Total. A Mayara tá quase vestindo uma roupa rosa ali. Você viu? Como não? Aham. Ela tá tentando me convencer, eu vou convencer. Vamos ver quem convenceu primeiro, Antes, né? né? Uhum. Mas enfim, gente, realmente eu gosto assim, eu também tenho isso que você falou de ter que anotar, porque a minha cabeça, ela A mil, né? abriu, né? E eu tenho um pouco de ansiedade, né? Eu sofro um pouco com ansiedade. Então eu sou... O desenvolvimento, olha que engraçado também uma coisa. O desenvolvimento, desenvolvimento pessoal me trouxe clareza em alguns pontos da minha vida que eu não entendia. Por quê? Eu nunca conseguia executar muitas coisas. Por eu ser muito criativa, por toda hora estar tendo ideias, ficava tudo muito nublado, sabe? Então você vai tendo ideia, Confuso. e confunde tudo e bagunça tudo. Então eu não era uma pessoa assim, e eu não vou dizer que, nossa, eu tô super executora, mas assim, isso aqui já é um exemplo que eu dei uma melhorada, né? Tô Aham. executando aí esse projeto. Aham. E Mas isso tem a ver com o perfil... Comportamental. Comportamental. porque daí quando eu entendi, pra você ver como eu... Gente, eu sou apaixonada nisso, porque você sabe os seus pontos fortes e fracos. Uhum. Então, quando eu descobri meu perfil, eu entendi que eu sou... Você falando fez o em seu nomes, disque? É no seu Aham. disque? Qual é o eu seu sou perfil? estável e influente. Aham. Então, assim... Sou executora, influente e estável. Então, mas daí você é top, porque daí você tem a parte de execução. E eu, o que Tenho. acontece? O Fortíssima. meu natural não é tão executora. Aham. Porque como eu tenho muitas ideias e tal, eu acabo procrastinando muito, porque eu não sei por onde eu começo. Então eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e acabo não finalizando nada. Acaba não fazendo nada, sei. E eu achava, né, assim, eu pensava, meu Deus, que saco. Então eu me vitimizava. Sim, porque Né? é difícil pra Até você. quando, não sei o quê. Aí fazia de novo. Meu Deus, sua burra. Eu mesmo me xingava, sabe? Tipo assim, e tal. Então, quando eu entendi que era o meu perfil, o que eu peguei? Cara, o meu natural é assim, mas vou trazer Vamos trabalhar seus outro. pontos fortes e Vou vamos buscar melhorar o que não é tão bom. Exatamente. Então, assim, hoje, entendendo isso, as coisas faz sentido, flui, você para de se vitimizar. Sim. Ai, mas é porque eu sou assim, né? Fazer o quê? Não, mas eu sou assim, naturalmente. Mas eu também entendi dentro desse desenvolvimento que eu posso buscar, eu posso melhorar. Eu pego aquelas características e trago pra mim. Eu consigo, porque a vida é repetição ou impacto. Eu vou, até quando eu vou ficar tendo que levar impacto na vida pra Eu fluir? adoro o impacto, mas nem sempre, né? É, Dá pra ficar melhorando só no impacto, Não. né? E aí você tem que ir indo pela repetição. É, claro. Hoje o eu hábito. faço isso, hoje amanhã eu faço aquilo. É. Vou organizando. E aí eu vou me tornando executora. Isso. E aí você começa a perceber o benefício que isso te traz. Foi assim que eu me organizei, porque eu também, a minha personalidade, o meu perfil não é um perfil organizado. Eu tenho muita dificuldade com organização. Só que eu vi que eu me trouxe tanto benefício, Isso é do estável. mas o estável foi trabalhado. Entendeu? Tipo o seu executor. Não. Porque começou a me fazer tanto bem na vida. Eu curei minha ansiedade com a minha agenda. Eu falei isso num vídeo, que inclusive foi o Daniel que gravou. Sério? Dá pra acreditar nisso? Porque eu guardava os compromissos todos na cabeça. Aí eu ficava Você acha que eu quase nunca fiz louca. isso?
Não é? Aí eu comecei a usar a agenda, pronto, já resolvi meu problema. Gente, hoje a gente dificulta tantas coisas. O Google Agenda, por exemplo, tá no celular. Só uso o Tá. Google Agenda. E Gente, aquilo é é a maravilha. ferramenta mais fácil da vida pra mexer, intuitivo, total. Tem que fazer tal coisa aquela hora. Não, pra que eu vou pro pensamento? Não tem uma caneta e um papel? Tá no Google Agenda, já tá no celular. A gente vive com o celular na mão. Exatamente. Eu não funciono, isso que eu falei no vídeo, inclusive. Pra você, por isso que é bom se conhecer, pra você saber o que é melhor pra você. Você gosta mais de agenda de papel? Né? Se você fica mais no escritório, se você fica num lugar só, a agenda de papel te atende? Ótimo, sensacional. Eu perdi a minha agenda de papel em todos os lugares que eu ia, entendeu? Então, cada semana eu tava com uma agenda nova. Não fazia sentido pra mim uma agenda de papel, mas daí eu descobri o Google Agenda. Inclusive, foi numa sessão de coaching. Jura? Sim, a minha coach me falou, porque eu precisava de... Os problemas que eu tava tendo não tinham nada a ver comigo. Eram só falta de ferramentas para eu poder otimizar mais meu tempo, para eu poder ter gestão do tempo, entendeu? Eu tô pegando isso agora, tô trazendo isso pra minha vida. Cara, sensacional. Aí eu comecei a usar a agenda. Eu não conseguiria, humanamente eu não conseguiria fazer o meu trabalho hoje, executar meu trabalho hoje, se não fosse agenda. Porque eu tenho muito compromisso. Você imagina se eu fosse guardar tudo isso na cabeça? Ou eu já ia estar louca, né? Ou não conseguiria trabalhar como eu trabalho. Você ia ser aquela pessoa descompromissada, que atrasa, que não vai, que esquece. É isso que Ansiosa, acontece. doente, porque imagina. E assim, realmente eu falo que o desenvolvimento pessoal, ele tá nos mínimos detalhes. Tá. Né? As pessoas acham que, às vezes as pessoas pensam que, mas é difícil, vou ter que... Não é nos mínimos detalhes. Você consegue ir se desenvolvendo até gratuitamente. Quantos conteúdos na internet, quantos podcasts, YouTube, quantos vídeos, tudo na vida que eu quero aprender, eu busco no YouTube. Cara, se você procurar no YouTube, tenho certeza. Como matar alguém e esconder o corpo, deve ter um tutorial. Tem certeza, né? De vídeo. Cara, tem tudo no YouTube. Tudo. Por exemplo, descobrir meu perfil comportamental. Tem. Como eu entendo isso? Tem. Tudo tem. Você não aprofunda às vezes, mas pelo menos você já tem uma base. A gente quer ficar fazendo o que no celular? Olhando a vida dos outros no Instagram. Quantas horas, Quem às nunca? vezes, gente, eu fico, assim, putaça comigo? É porque o layout no Instagram é justamente pra isso mesmo. Pra gente não ter noção do tempo. É verdade? Você ficar lá porque, assim, às vezes, gente, eu perdia tempo demais. Não é só você não, E Manu. às Se vezes, fosse só você que dava um jeito. Se eu não me policio, um dia que eu não me policio, foi 3 horas ali de besta. Exatamente. Que eu podia ter visto, do seu tempo. lido um baita livro, eu Qualquer poderia coisa. ter visto um podcast legal que me edificaria. E assim, a gente não tá falando também que a gente vai ter uma vida chata, né? Nossa, Não, a pessoa claro vai que só não. ler, ver vídeo, Mas assim, eu... de desenvolvimento, mas... Não, mas você tem que ter uma gestão do tempo. Eu tenho uma amiga sensacional, maravilhosa, que eu amo, a Sil, que fala sobre gestão do tempo. E ela fala justamente isso. Não é que você nunca mais vai assistir, mas você vai encaixar isso dentro da sua realidade, daquilo que é mais importante pra você, das suas prioridades. Ou seja, se ficar curiando a vida dos outros no Instagram é uma prioridade pra você, ok. Se for, tá tudo certo. Mas se não for, então você vai ter que gerir isso, entendeu? Você vai ter que diminuir o seu tempo no Instagram e aumentar seu tempo em alguma outra coisa que vai te levar àquilo que você quer. Ou seja, se você quer aprender alguma coisa, ou você vai ter que assistir vídeos no YouTube, ou sei lá, em qualquer outra plataforma, sobre aquilo. Ou você vai ter que ler um livro, ou você vai ter que fazer um curso sobre aquilo. Que o quê? Você precisa de tempo, né? Então você vai ter que dedicar tempo àquilo, né? E menos tempo ao que não vai te levar a nada. Não que você nunca mais vai Ou poder fazer. então, priorizar horários. Por exemplo, tem coisas que à noite você não consegue fazer, né? Certas prioridades que você deveria ter feito de dia, você não consegue mais. As coisas são fechadas, não dá mais. Então, às vezes, a gente fica ali de dia, ao invés de pegar os compromissos e fazer primeiro. Porque você sabe uma coisa que eu falo pra você, que acabava e que se eu não me disciplino, acaba ainda, eu não senti que eu colocar alguma coisa e não cumprir. Nossa, eu fico frustrada. E isso é autoestima, sabia? Porque, assim, Sim, eu não me estimei, conseguindo. eu não priorizei o que eu precisava, né? As pessoas têm uma leve... prioridades. As pessoas às vezes pensam que autoestima, é cabelo, é corpo, é beleza externa. Não, autoestima é quanto eu me estimo. Então, quanto eu dou meu valor, o que realmente vale pra mim. E isso, você pode ver que se a gente começa a descumprir muito com nossos compromissos, até mesmo as nossas coisas, a gente começa a faltar com nós mesmas, a gente começa a ficar se sentindo
com a baixa autoestima? Porque você é interno. E aí, se você for analisar, muitas pessoas começam a buscar procedimentos invasivos, ou não invasivos, ou o que for. Pra tratar o externo. Pra tratar o externo, pra tentar buscar o que é aquilo que tá incomodando, o que tá incomodando, o que tá incomodando. E não para nunca. E não para nunca. Aí faz uma cirurgia, não, ainda não. Aí faz outra, ainda não. Aí faz outra, ainda não. Daqui a pouco a pessoa se olha e fala, meu Deus, o que eu fiz? Não dá mais pra mudar. E, tipo, se sente vazio, ao vazio existencial. É porque é aquela historinha que eu contei no começo do eu não tô feliz aqui, eu vou sair daqui. Exatamente. Entendeu? A pessoa não tá feliz com ela, mas daí ela acha que é o corpo físico. E ela começa a tratar o corpo físico. Por isso que as pessoas precisam entender que a mudança é interior pra depois a mudança ser exterior. Sim, gente, pelo amor de Deus, né? Porque a gente externo. hoje em dia tem que explicar tudo, né? Não é que a gente fala assim... Não é que não importa a beleza física. Ah, não. Então, então você a tá beleza falando física que... é sua carta de visita. Você tá falando, então, que eu posso me empanturrar de... Não vou cuidar, vai. Porque se você se estima por dentro, você se cuida por fora. Só que você preenche o negócio certo primeiro, você dá prioridade para o que importa. E aí depois é consequência. Eu costumo dizer que a beleza física, ela encanta. Mas Sim. a beleza interior, ela convence. Aham. Então, uma coisa tá ligada à outra. Porque às vezes, se você não for uma pessoa interessante, você não vai ter nem a chance de mostrar o seu interior, entendeu? Porque a pessoa já vai cair fora antes mesmo de te conhecer. Então, uma coisa tá muito alinhada à outra. Eu falo. E assim, às vezes você fala isso, as pessoas já entendem de outra forma, né? Então, por isso que eu explico, sabe? Uhum. Que não é que você não vai cuidar dessas coisas. É óbvio. A gente é um corpo. Isso, Nosso tá tudo corpo é um interligado. templo. Então, eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer uma atividade física, por quê? Porque eu me sinto bem, porque cuida de muitas coisas, a saúde, né? Então sim. eu vou cuidar, Não só física. eu vou cuidar da minha pele, eu vou cuidar, sabe? Eu vou cuidar das minhas unhas, do meu cabelo, enfim. Porque faz parte de mim. Só que isso é consequência. Se eu não entendo que é de dentro pra fora, eu só busco fora. E quando eu vejo, eu me tornei outra pessoa. E continua com o mesmo vazio. E continua. E assim... É o vazio que a gente chama vazio existencial e é horrível. Eu já senti o vazio existencial, não por ficar fazendo coisas externas, né? Eu já senti esse vazio por não sentir pertencimento. Então eu não entendia qual que era o meu pertencimento no mundo. Onde eu vou? Por quê? Por que eu faço o que eu faço? Então isso me trouxe um vazio existencial. Então a falta do propósito me veio com frustrações muito grandes. E eu tinha vontade de chorar, eu tava quase entrando em depressão, porque eu era uma mistura, eu falo assim, gente, mas por que eu tô sentindo isso? Eu amo o que eu faço, mas eu não me via fazendo aquilo pro resto da minha vida. E aí eu conversando com outras pessoas, as pessoas, não, eu quero fazer isso pra sempre, eu falava, gente, eu não me encontrei ainda, e eu já fiz tanta coisa na minha vida, e eu ainda não me encontrei, né? E então esse vazio existencial em mim foi isso, a falta do propósito, que também acontece muito, né? A gente não entender por que a gente tá na Terra, por que a gente tá aqui. Então, o que preencheu a minha existência é entender de quem eu sou filha, entender que eu sou uma criatura criada por um criador perfeito e que eu não vim pra passear e nem pra pagar boleto. Pagar boleto também, principalmente se a gente for pra Israel, aí eu pago bem feliz. Mas, então assim, eu entendi que existe um propósito, uma missão. Isso deu sentido à minha vida de uma forma tão grande, que me preencheu. Aí preencheu algo que não tem preço. Então hoje, quando você entende isso, a sua vida flui. As coisas vêm com consequência, o recurso vem como consequência, tudo vem como consequência, porque você tá dentro do seu ciclo, você tá dentro da vida que você nasceu pra viver. E quando você tá dentro da vida que você nasceu pra viver, existe algo sobrenatural, que daí, né? Do céu, a gente entra num outro papo. Num outro podcast. A gente tem papo pra muitos podcasts. Meu Deus, gente. Mas é isso mesmo, você entra num fluxo divino. Ô, Bruna, pelo amor de Deus, termina falando ter você. Ai, gente, passou muito rápido. Real. Sim. Real. A gente, nossa, passou muito rápido. Eu Não. termino falando o quê? O que você quer que eu termine falando? Não sei. Olha só, eu devia saber, né, no caso. Mas assim, vamos lá então. Eu queria que você desse uma mensagem para pessoas que estão passando por um processo, talvez um processo que você
que você tenha superado. Eu sei que você passou por vários processos, né? Então, Muitos. se você conseguir aí complementar alguma forma, assim, pra dizer pra essas mulheres que estão nos ouvindo, né? Dar uma mensagem pra elas, assim, tipo, sua, sabe? De quem você é. Uma mensagem sua, específica sua. Tá. Quando a gente vive algum desafio, algum processo que é doloroso, no momento mesmo que a gente tá vivendo, é muito difícil você enxergar sentido naquilo, porque é só dor. No momento que você tá vivendo, a não ser que você seja muito ascensionado, assim, sabe? Mas se não, dói. Dói, simplesmente dói. A gente não consegue olhar para aquilo, se desconectar daquilo e olhar num todo, né? Então, simplesmente passe firme, sabe? Siga firme, que você vai esperar, nada da vida é eterno, tudo passa. Inclusive tem um apóstolo que dizia que a mensagem de Maria para as pessoas, quando Jesus já havia morrido, né? Maria falava para as pessoas, tudo passa. Porque de fato tudo passa, nada é eterno, nem ruim, nem bom, né? Então tudo passa, você vai passar por essa fase. E eu tenho certeza que se você olhar para aquilo com amor, com acolhimento, você vai enxergar o motivo daquilo. Deus tem planos para nossa vida. Então entrega realmente a Deus aquele problema, aquele desafio que você está vivendo, aquela situação difícil, porque eu tenho certeza que no futuro isso vai fazer muito sentido. E siga firme, entregando, confiando, porque é só em Deus que a gente consegue superar todas as coisas. E é esse o recado que eu queria dar. Que linda, gente! Eu fico muito feliz, assim, de ter tido esse papo, que é engraçado, né? Quando a gente tá realmente buscando, se espiritualizando cada vez mais, entendendo, né? Que a gente não tá aqui à toa, que a gente não veio, né, assim, pra brincadeira, não veio pra brincar de casinha. A vida, por mais difícil que seja, ela faz sentido. Total. E a gente vive de uma forma tão mais próspera em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na verdade, nenhum sofrimento é em vão. Usa o sofrimento para você ser uma pessoa melhor depois dele. É isso que eu diria, assim, sabe? Não deixa. Uma pergunta pra você agora, assim, pra gente finalizar bem hoje. O que é prosperidade pra você? Prosperidade é poder ter um momento de qualidade com meu filho, poder estar com ele, porque isso pra mim é um privilégio. Eu sei que tem muitas mães que não ficam mais com seus filhos, não estão mais com seus filhos porque precisam sobreviver. Então hoje eu vejo isso como um privilégio. Então prosperidade pra mim é poder ter tempo de qualidade com meu filho, é ter um casamento pleno, sabe? Com respeito, com amor, ter uma família que eu sempre sonhei na minha vida, poder trabalhar com aquilo que eu amo. Isso pra mim é prosperidade. E aí o resto é consequência, como você falou, E o dinheiro Israel vem. É consequência. É verdade, fazer viagens maravilhosas que são sonhos, assim, isso pra mim é prosperidade. Que perfeito, gente. É sobre isso. É sobre É realmente sobre ser pra depois Ter. ter uma frase, essa frase, engraçado que essa frase tá naquela mensaginha do WhatsApp. Do Instagram, não é? Não, no WhatsApp. WhatsApp. Eu li. Ser antes de ter. Isso tem comigo, assim, ó. E engraçado que eu tinha essa mensagem antes de ser. Eu não era ainda. Mas a gente já tava visualizando. Eu vi isso. Intencionando. Eu vi isso em algum curso da estética que eu fazia. E aquela mensagem veio. Eu falei, nossa, é sobre isso, né? E eu não entendia. Pra você ver como as coisas... Às vezes você pega uma coisa que você nem entende muito, mas você pega aquilo com tanto, né? E eu falava, nossa, essa vai ser a minha mensagem, né? E hoje, o que eu mais falo, né? Hoje a minha mensagem ela é muito sobre ser, sobre ajudar a ver a essência, né? Sobre buscar essa essência, esse amor próprio, essa força que a gente tem e não sabe. Então, engraçado, né? Então, eu realmente falo pra... Agora, a minha mensagem é sejam antes de querer alguma coisa, né? Sejam melhor para os seus relacionamentos antes de querer que o outro seja melhor. Seja uma mãe melhor antes de querer que o seu filho seja diferente, né? Então, assim, é isso. É você ser antes de esperar que... A gente geralmente espera, né?
Ah, se o outro fizer, eu faço. Se não... Então, assim, eu sou isso. E quando eu levei isso pro meu relacionamento, assim, muita coisa melhorou. Total. Muita coisa mudou. Você não fica dependendo mais do outro. Você não fica só esperando que... só o outro... na hora que ele fizer... E é engraçado, porque você faz e de repente você não impede. É o exemplo. Entendeu? As coisas vão fluindo. Então você ser realmente quem você nasceu, você viver a sua própria verdade, você entender qual é a sua verdade, muda tudo, né? Muda tudo. Amei. E aí, tem mais... Quer falar mais alguma coisa? Não, já tô satisfeita. Eu não acredito que eu que terminei ainda. Claro, termina. Você que é dono do podcast, é seu direito. É meu momento. É o seu momento. Bom, eu tô, assim, realmente muito feliz. Eu também. Foi um papo, assim, muito edificante pra mim. Idem. Eu espero que realmente outras pessoas, né, que vão ver, entendam nesse nosso objetivo de estar aqui, de estar levando a mensagem que a gente acha certa, né, para as pessoas, porque é aquilo que você falou na palestra, quando você deu, na que eu fui, né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer nosso mundo melhor. Começa pela gente. É ser antes de ter, né? Então eu faço a minha parte e espero a minha lei do meu retorno, né? E às vezes a gente fica naquela, mas o mundo tá uma merda mesmo, vou ficar sendo bom? Sim. Mas daí se você não entender que é por causa desse tipo de pensamento que o mundo tá uma merda, ele vai continuar sendo uma merda cada vez mais. Né? Então, que a gente tenha que esse podcast, esse episódio tão incrível, traga aí algumas reflexões, traga aí que as pessoas tenham insights, né? Escutando o que a gente conversou aqui e possam ser melhores, né? Possam, pelo menos, acordar em algumas coisas. Despertar. O despertar da borboleta. Aí tem tudo a ver. Ai, que lindo. Gratidão, Manu. Gratidão. De verdade, foi show, tá? Obrigada, gente, a todos vocês que estiveram com a gente, que vão assistir. Gratidão imensa, tá? Pela vida de vocês. Recíproco. Muito obrigada, gente. É isso aí. Primeiro episódio, check. Check! Tudo foi um sucesso, tudo lindo. Obrigada, tá? Obrigada.